Oremos. Querido Deus, é diante, Pai, da Tua santidade e na certeza, Senhor, que Tu és o provedor de nossas vidas, que estamos, ó Pai, a Te agradecer, Senhor. Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para Te louvar, Te engrandecer e dizer o quanto somos gratos, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Ó Pai, Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos devolvendo também os dízimos e ofertas, Senhor. Sabemos que não é nada, Senhor, nada diante do que Tu nos dá. Queremos Te dizer, Pai, que somos gratos, Pai, porque Tu tens sustentado as nossas vidas. Estás conosco, Senhor, a cada momento, nos livrando do mal, nos dando, Senhor, amor, nos dando, Pai, um dos bens mais preciosos aqui nessa terra, que é nossas famílias, e queremos Te dizer, Pai, que só temos a Te agradecer. Ó querido Deus, queremos Te pedir agora nesse momento, Senhor, para que o Senhor esteja preparando, Pai, ao nosso pastor, Senhor, para que ele venha suprir as necessidades de cada um que adentrou aqui dentro da Tua casa, para que as palavras que saem da boca dele, Senhor, cada uma tenha sido preparada por Ti, Deus. Prepara-o, Senhor, iluminam esse homem que sabemos que foi enviado por Ti para nós. Ó Deus amado, queremos Te pedir que o Senhor não deixe, Pai, não permita, Pai, que ninguém que adentrou aqui dentro desse templo, Senhor, saia com sua mente vazia, com seu coração como entrou, Senhor, mas que saiamos cada um, Senhor, ricos, Pai, ricos por Tuas palavras, Senhor, que serão ditas através do pastor. Ó Deus amado, queremos Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. É em nome de Teu Filho amado Jesus que Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, chegado a hora de ouvir a palavra do Senhor, e com certeza o Senhor estará assim falando aos nossos corações. E para tanto, vou estar assim passando a palavra ao nosso pastor, reverendo Pedro Aragão. Amados irmãos, bom dia, que a paz de Cristo seja convosco, amém? Quero também transmitir um abraço fraterno àqueles que nos acompanham, também de casa ou da casa de familiares, através do nosso canal no YouTube, né? Que Deus esteja igualmente também abençoando a vida de vocês, que este culto que estamos oferecendo para o Senhor, vocês possam, onde quer que vocês estejam, também de igual forma, cultuando ao Senhor conosco, oferecendo a Jesus Cristo, o Rei da Glória, um culto aprazível e agradável a Ele, né? Nossa saudação a todos também aqui presentes no templo, nossa alegria em estar sempre revendo os irmãos na casa do Senhor, aqui neste lugar de adoração, nesta casa de oração, onde aqui no dia do Senhor nós temos o privilégio novamente de nós nos reunirmos para aprender dele. Quero nessa hora convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Estarei fazendo a leitura apenas dos versículos 1 ao 5. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 ao 5. Caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria,
porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Até aí. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez, orar conosco? Santo, eterno Deus e amado Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa manhã, glorificamos, louvamos, cantamos cânticos ao Senhor e adoramos ao Senhor na beleza da Sua santidade. Nós agradecemos ao Senhor, porque por este privilégio nós sabemos, temos a certeza da presença do Senhor nesse lugar. Muito obrigado a Deus, que nossas vidas não estão vazias, mas sim certos e cheios da Tua presença. A Tua presença, ó Pai, é quem faz toda a diferença em nossas vidas. Nós rogamos que agora o Senhor ministre aos nossos corações aquilo, ó Deus, que aprouver ao Senhor a cada um individualmente, que ninguém saia daqui da mesma maneira como entrou, mas com o aprendizado da parte do Senhor, da palavra do Senhor. E, como diz o Teu servo, o apóstolo Tiago, que nós também não sejamos apenas meros ouvintes, mas praticantes daquilo que aprendemos da parte do Senhor. Eu oro assim, ó Deus, rogando as Tuas bênçãos sobre nós, sobre todo o Teu povo, sobre aqueles que nos acompanham, também dos diversos lugares onde estão, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu quero estar falando um pouco nessa manhã sobre o resgate dos mais puros valores da Igreja de Cristo. E aí eu escolhi esse texto, aqui justamente da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque o apóstolo Paulo tem uma relação com a igreja de Corinto bastante forte, bastante intensa. Eu posso, na minha opinião teológica, como teólogo, dizer que nenhuma outra igreja, sobre as perspectivas do que eu leio no texto sagrado, dentre as epístolas que o apóstolo escreveu, nenhuma possa ter dado para ele maiores preocupações, nos termos de hoje, né, maior dor de cabeça do que a igreja de Corinto. E a relação do apóstolo Paulo com Corinto, ela se iniciou, foi relatado lá pelo evangelista Lucas, no livro de Atos, no capítulo 18, versículo de número 11, onde ele esteve ali em Corinto. Ali, naquele versículo, menciona que ele permaneceu em Corinto por 1 ano e 6 meses, onde ali pregou o evangelho para as pessoas e ali, sim, iniciando um trabalho cristão, né? A igreja de Corinto, né, ela ficava num lugar que era um lugar de bastante evidência naquele período. Corinto não era uma cidade qualquer. Só para nós termos uma rápida comparação, quando nós pensamos em alguma coisa muito grande, a nível mundial, alguma cidade de referência, alguma cidade de uma beleza e de cultura, eu sei que na mente dos irmãos poderiam vir alguns nomes. Eu poderia sugerir aqui Nova York, nos dias de hoje, Nova York, uma bela cidade, exuberante. Roma, talvez, não sei, né? Eu nunca saí do Brasil para poder dizer, mas aquelas coisas que eu vejo também olhando para livros, para imagens, fotos diversas. Corinto, na época, também era uma cidade que era um referencial ali, inclusive por toda a região europeia. Muitas pessoas transitavam por ali, de muitas culturas, de muitas cidades. O comércio, através da rota marítima, era muito forte. Então, eram constantes e diários as grandes tramitações financeiras. Naquele período também, ela em que o apóstolo Paulo esteve visitando, conhecendo, era a capital romana, daquela que nós chamamos de Grécia Antiga. E de lá, onde Paulo esteve, né, pregando pelo período de 1 ano e meio, inclusive, foi onde ele iniciou a sua carreira como escritor de epístolas. Não sei se os irmãos conhecem
dessa tradição, que o início da carreira do apóstolo Paulo como escritor foi quando ele esteve em Corinto, mas que ele escreveu para a igreja de Tessalônica, que se descobriu como um escritor, claro, obviamente, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, que foi quem conduziu as penas com as quais ele escreveu cada palavra, cada vírgula, cada acentuação de cada texto bíblico sagrado, né? E após a fundação da igreja, alguns anos depois, enquanto que o apóstolo Paulo estava já na sua terceira viagem missionária, veja, ele conheceu Corinto na sua segunda viagem, mas mais adiante, já na sua terceira viagem missionária, chega ao seu conhecimento que a igreja vinha passando por sérios problemas comportamentais, e problemas estes que eram tanto de ordem interna quanto de ordem externa. Corinto ali, por algumas pessoas que eram de Corinto também, através também de outros que andavam com Paulo, que estiveram também em Corinto, provavelmente chegaram para o apóstolo Paulo: Paulo, você precisa socorrer Corinto, a cidade está passando por um grave problema comportamental, problemas de ordem moral, problemas de ordem interna e tanto externa, que estava trazendo uma ruína espiritual para os irmãos daquela época. E foi nesse contexto que o apóstolo Paulo, então, sabendo disso, escreve esta carta, essa primeira epístola aqui, à igreja de Corinto, né? E para falarmos introdutoriamente aí sobre alguns dos problemas, eu destaquei aqui 3 problemas que aconteciam naquele período, que chegaram ao conhecimento do apóstolo Paulo, razão pela qual ele, inclusive, nesta epístola, responde aquilo que era o encaminhamento, a sua orientação para a resolução destes 3 problemas. O primeiro deles era o problema de divisões internas. A igreja perdeu a unidade, a igreja perdeu a comunhão, virou um grande bando de partidos internos, virou um grande bando de pequenos núcleos, e pequenos núcleos estes que viviam contendendo uns com os outros, tanto que mais adiante, no decorrer da epístola, inclusive é mencionado processo jurídico de um irmão contra o outro da mesma igreja, mas porque faziam parte de pequenos grupos. Sempre tentando contextualizar, trazer para os irmãos aqui, é uma espécie de ou partidarismo político, né? Ou de disputas filosóficas por linhagens de pensamento. Porém, o apóstolo Paulo teve conhecimento qual era exatamente as subdivisões, aquilo que era os pequenos grupos internos dentro da igreja. No capítulo 1, no verso 12, eu peço que você possa estar com sua Bíblia aberta e acompanhando eventuais leituras e outras passagens de Coríntios. Acontece aqui a menção destes 4 grupos dentro da igreja. Capítulo 1, versículo 12, diz assim: eu me refiro ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Isto aqui, Paulo descreveu um pouco ainda sobre isso, e mais adiante ainda, nos capítulos posteriores, ele vem tornar a fazer menção disso, e dizendo quanto isso é reprovável aos olhos do Senhor, que os irmãos estejam a contender. Olha, eu faço parte dos grupos dos seguidores do apóstolo Paulo. Não, sim, Paulo, tudo bem, mas eu tenho algumas coisas de resistência com Paulo. Eu sou o seguidor de Apolo. Apolo, para mim, era o grande erudito. Para mim, os ensinos dele são mais preciosos. Chegava o terceiro grupo, não. O nosso grupo aqui é de Cefas, se referindo a Pedro. Talvez apontando aquilo que o Senhor possa ter dito, que eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E aí que Pedro tem a chave da igreja. Nós devemos seguir a Pedro. E o quarto grupo, irmãos, não se engane pelo termo, aqui usa dizendo, e eu sou de Cristo. Talvez nós, quando nós venhamos a fazer essa primeira leitura aqui, você possa ter pensado, mas destes 4 grupos aqui, este quarto grupo é o que eu seguiria. Porque eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo,
eu não sou de Cefas, eu não sou de Cristo. E aí você estaria tão enganado quanto estes seguidores de Cristo aqui. Porque, fazendo uma pesquisa, alguns teólogos apontam que este grupo aqui dos 4 era o pior, porque se achavam os mais espirituais do que os outros, justamente se encostando na teoria de que são de Cristo, se sentindo superiores aos outros na sua espiritualidade. E não é de se estranhar que logo depois o apóstolo Paulo vem trazer umas exortações no que diz respeito a este mau comportamento. Mas eu falei que são 3 problemas. Esse é o primeiro, as subdivisões. O segundo problema eram os problemas doutrinários dentro da igreja de Corinto. Era muita heresia que corria por dentro aos costumes e tradições dos irmãos ali na igreja aos Coríntios. Era muito ensino que de repente partiu de um desses 4 grupos e que de repente virou uma doutrina em que eles se acomodavam e ninguém fazia como os bereanos para examinar as escrituras, para examinar os textos sagrados, para saber até que ponto aquilo procede ou não procede, e se tornava pela tradição, pelo costume, pela negligência deles mesmos, virava lei, virava doutrina. Como, por exemplo, no capítulo 7, o apóstolo Paulo repreende uma falsa doutrina que estava acontecendo ali, que era a respeito da espiritualização da santidade do casamento. Havia uma discussão ali em Corinto, quem era mais espiritual, o solteiro ou o casado? Acredite que dentro da igreja havia divergência de pensamento. Não, se você já é casado, você já é um só com seu cônjuge, então certamente você está segundo a vontade de Deus, você é mais crente, mais espiritual. Eu quero a oração sua, não quero a oração de solteiro, não. Havia que defendesse isso na igreja como uma doutrina. E o outro grupo o contrário. Não, a pessoa já casou, perdeu a pureza. Botava o casamento como uma escória. Aos solteiros, Deus ouve as orações, aos casados, mas não, porque conheceram do fruto proibido. Isso é uma doutrina séria. No capítulo 7, o apóstolo Paulo só traz repreensão quanto a essa falsa doutrina a respeito da espiritualização do casamento. Já no capítulo 10, outro problema doutrinário era o problema da liberdade, dos limites da liberdade cristã. Os irmãos discutiam e contendiam entre si sobre eu posso comer de todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas, tudo que eu quiser, já que eu sou crente, já que eu sou salvo, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com quem quiser, já entendendo também, inclusive, que a graça de Cristo me alcançou, eu posso viver de qualquer maneira. E ali chegou o conhecimento dele um caso específico de um grupo que estava repreendendo repreendendo as pessoas no que diz respeito à alimentação, espiritualizando, inclusive, sobre aquela questão de comer ou não a comidas que, porventura, fossem oferecidas a ídolos. Durante todo o capítulo 10, ele vê lá que os fortes diziam que posso comer de tudo, já aqueles que julgam que não deve comer a coisa A, B ou C são mais fracos. Já ainda dentro desse segundo ponto, dos problemas doutrinários, tem ainda um terceiro problema também doutrinário, relatado nos capítulos 12 ao capítulo 14, que são os problemas no que diz respeito ao exercimento dos dons espirituais. E este foi um problema que mereceu, 3 capítulos, o 12, o 13 e o 14, porque não era pouca coisa, não eram poucos os dilemas que acontecia ali, por conta de se espiritualizar os dons espirituais. E qualquer semelhança com a igreja moderna não é mera coincidência. Existem algumas igrejas que não são de tradições reformadas, que irmãos brigam para saber quem é o mais espiritual, porque eu falo em línguas e profetizo, e você só fala em línguas, você não profetiza, porque eu tenho mais dons espirituais do que você, porque Deus me deu o dom de visão, de revelação. Você quer ver a prova? Semana passada eu falei para fulano tal coisa e aconteceu. Oh, aleluia, eu sou mais crente que você.
E isso estava virando um motivo de confusão tal que tamanha a baderna que havia, o apóstolo Paulo envolvido com um trabalho missionário, não podendo repreendê-los duramente, mas duramente escreveu contra essa espiritualização dos dons espirituais, que era um problema grave ali em Corinto. E ainda um quarto problema relatado está no capítulo de número 15. Haviam aqueles que contendiam e discutiam sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. O capítulo 15 é um capítulo grandinho até, mas que o apóstolo Paulo vem tratar dessa doutrina porque havia contendas entre os irmãos, litígio entre os irmãos, não era apenas uma questão de opinião. Porque se eu for perguntar aqui, porventura, a um por um dos membros aqui da igreja, o que é que pensam sobre um assunto tal, possa ser que um ou outro irmão possa divergir da opinião de um terceiro irmão, é natural, mas o problema é que estava havendo crises sérias, doutrinárias, dentro da igreja, por causa destes temas. E, como falei que são 3 problemas, o outro tipo de problema que estava acontecendo era o problema de ordem moral. Corinto estava atravessando, naquele período que o apóstolo escreveu essa epístola, sérios problemas morais. Relatar aqui, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo destaca aquilo que chegou ao seu conhecimento: um irmão da igreja processando o outro irmão, legalmente. E aí ele questiona: o que é isso? Vocês não têm condições de resolver isso entre vocês mesmos? Capítulo 6 ainda, nos versos 18 e 19, um outro problema de ordem moral. Ele está advertindo quanto à prática da prostituição religiosa. Vocês já ouviram falar nesse termo? Pastor, eu já ouvi falar na expressão religiosa, eu já ouvi falar na expressão prostituição. Junta, talvez eu não tenha escutado. Pois a prática da prostituição religiosa, naquele período em Corinto, e não somente em Corinto, mas toda aquela região, a região que depois, posteriormente, se tomou por toda a Grécia, era comum nos eventos religiosos a prática descabida, a prática libertina de atos sexuais nos encontros religiosos para a adoração de uma deusa chamada Afrodite, no templo de Afrodite. E em Corinto isso era uma prática corriqueira. Na igreja já estava acontecendo isso com uma certa normalidade, em que casais faziam trocas. O esposo com a esposa chegava para um outro casal: vamos fazer uma permuta aqui, essa noite eu passo com sua esposa, você passa com a minha. Ou aquela prostituição descabida de sair caçando pessoas para terem relações tantas. Dentre os cristãos, não estou falando de Sodoma e Gomorra, não estou falando dos hereges, não estou falando aqui do que era, a gente pensa logo nas grandes bandeiras das pessoas que estão vivendo com suas vidas mais distantes da vontade de Deus. Para os dias de hoje, poderia passar na nossa mente que isso só seria cabível, sei lá, no movimento LGBT ou coisa do tipo, quando que era dentro da igreja que isso estava acontecendo. No capítulo 6, ele parte para repreender isso. No capítulo anterior, no capítulo número 5, o apóstolo Paulo vem repreender um outro problema de ordem moral, que estava vindo ali a prática de um incesto, né, onde o homem possuiu a mulher do seu próprio pai, um homem que temos poucas informações sobre ele, mas que era certamente alguém influente na igreja. O caso era de comum conhecimento da igreja, era de comum conhecimento da comunidade, da sociedade, era de consentimento de todos e não era um ato reprovável por todos. Ninguém tinha chamado a atenção, estava dentro de uma normalidade e nenhum dos irmãos, nem liderança, ninguém tomava atitude de repreensão. Aliás, né, por se acharem até mais espirituais do que os outros, talvez até eles achassem que poderiam fazer isso com o aval de Deus.
já que eu sou uma pessoa que profetizo, já que eu sou uma pessoa que eu falo em línguas estranhas, já que eu sou uma pessoa que tem os meus tantos dons espirituais, eu tenho a aprovação de Deus, o aval de Deus para fazer qualquer coisa errônea. Aí, meus irmãos, diante desses fatos, nós já podemos inicialmente, inclusive, já tirar uma conclusão. E essa conclusão, para nós, já nos serve de alerta, inclusive, nos chama a atenção para que não venhamos também a cair no mesmo erro. A presença de muitos dons espirituais nada tem a ver com a espiritualidade da igreja. A presença de muitos espirituais não necessariamente quer dizer a presença do Espírito de Deus naquele ambiente. Infelizmente, nós vemos aqui aos Coríntios, esta igreja nos ensina que dons não são garantia de fidelidade. Aqui no capítulo 2, aí eu peço a você que possa estar com o capítulo 2 aberto, nesses 5 versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos mostra claramente qual era o seu perfil como apóstolo, e nitidamente ele instrui aos irmãos ali em Corinto, para que seguissem o seu exemplo e as suas instruções para retornar à pureza e à saúde da igreja. Primeiramente, ele destaca qual é o caráter da mensagem dele, Aqui no versículo 1, se nós lermos novamente, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Nós já podemos ver aqui o seguinte: qual foi o objetivo da ida de Paulo para Corinto? Não foi objetivo outro, senão dar o testemunho de Deus, que é Jesus Cristo. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Aqui já fica claro que o apóstolo destaca que ele está lançando por terra, jogando à parte toda e qualquer espiritualização a respeito das coisas que tenham a ver com dons e talentos naquela igreja. Ele está dizendo aqui: eu estive com vocês para anunciar unicamente o testemunho de Cristo, ao invés de vocês se preocuparem com culto a anjos, culto a demônios, vida após a morte, discussão sobre dons maiores, dons menores, dons mais importantes, dons menos importantes. Quando eu estive com vocês, eu não falei nada disso, eu falei de Jesus Cristo. Quando eu estive aí, por 1 ano e meio, eu passei 1 ano e meio anunciando Jesus Cristo. Uma maneira clara, nítida de descartar toda e qualquer preocupação de se espiritualizar qualquer outra coisa. E aí, no próprio versículo 1, na parte B, ele menciona ainda uma outra parte do caráter dessa mensagem: e não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, pregar a Cristo não exige nem espiritualidade alguma, muito menos eloquência. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, aquele que o apóstolo Pedro, posteriormente, na sua segunda epístola, diz que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender, conhecendo os escritos do seu colega apóstolo Paulo, mas diz que quando ele evangelizava, quando ele falava de Cristo, quando ele anunciava o amor do Senhor, quando ele pregava o evangelho, ele não fazia com ostentação de linguagem, ou seja, apesar da alta cultura de vocês, apesar do alto nível intelectual de Corinto, e de fato era, apesar de toda beleza que vocês imaginassem que eu fosse anunciar Jesus Cristo, eu não anunciei com nenhum tipo de ostentação e nem com nenhum tipo de sabedoria humana. Nisso aqui, meus irmãos, a gente já aprende sobre a beleza da simplicidade do Evangelho. Falar o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho,
não existe nada mais do que abrir a boca e ir direto ao recado, direto ao ponto, falar ao povo que está carente, necessitado de ouvir falar do Senhor, as verdades do Senhor, com a linguagem que aquele povo possa compreender. Eu tive um professor no seminário, que ele, numa disciplina chamada homilética, disciplina que ensina técnicas e algumas partes, propriedades de pregação, de oratória, né, de fala em público. Ele dizia, olha, quando vocês estiverem pregando numa igreja, prezem pela linguagem simples, evitem linguagem rebuscada. Por quê? Se você usar linguagens ricas, palavras ricas e belas e rebuscadas, se no público tiver pessoa simples, não vai lhe entender. O douto vai entender, o que tem a cultura vai entender, mas o simples não. Do contrário, se você prega a mensagem, como Paulo está falando aqui, ó, sem ostentação de linguagem, é uma expressão bíblica, prega claramente, o douto e o indouto entenderão o recado e as maravilhas do Senhor. Ou nós achamos que é a beleza da palavra que vai convencer o coração de alguém? Quanto mais bonito eu falar, quanto mais belo e rebuscado for a minha linguagem, quanto mais cheio de sinônimos eu possa ter aqui na pregação, eu vou conseguir convencer os irmãos a dizer amém. Eu vou conseguir convencer os irmãos a se comprometerem com suas vidas espirituais. Pois no ledo engano nós depositarmos ou na gramática, ou na dialética, ou na retórica, ou no que quer que seja a pregação do Senhor, que deva ser unicamente apresentar o Evangelho de Cristo, que veio ao mundo para salvar pecadores que precisavam ser salvos, que veio ao mundo para resgatar o homem de seus pecados, para morrer no lugar daquele que não poderia que não poderia pagar o preço, ser o castigo de Deus, ser a punição de Deus que deveria recair sobre mim, sobre cada um de nós. Esta é a beleza da simplicidade do Evangelho. No verso 2, meus irmãos, ele continua confirmando, reafirmando a sua argumentação, dizendo que toda a sua mensagem se trata apenas de Cristo. Diz assim o verso 2: porque porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja a unidade temática do próprio discurso paulino, onde ele diz aqui, no versículo 1, testemunho de Deus. Quem é o testemunho de Deus? Como eu disse no próprio primeiro ponto, é Jesus Cristo, mas no segundo ele reafirma, para dizer que é uma afirmação do pastor Tim. Eu não falei nada para vocês, senão uma coisa só: Jesus Cristo e este crucificado. Cá entre nós, meus irmãos, qual pessoa não entenderia esse recado? Qual pessoa não entenderia essa mensagem? E qual de nós não poderia ter sido portador dessa mensagem? Porque muitas vezes nós negligenciamos o falar, o anunciar, sob o pretexto de que eu não tenho diploma de teologia, de que eu não sou bacharel em teologia, deixa isso para os pastores, para os missionários, para os presbíteros. Eu não posso falar não, porque eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu sou uma pessoa indouta. Meu irmão, nós temos que resgatar a beleza da simplicidade que é o Evangelho. É simples. Não fosse simples, o Senhor não estaria agariando muito mais pessoas que tenham uma cultura minorizada, uma cultura mais excluída do que muitas vezes os de alto escalão. Tente chegar em algum ambiente, em especial ambientes políticos. Tente chegar numa Câmara de Vereadores, no Senado, ou qualquer outro palanque que lhe possa dar de pessoas muito doutas, cheias de sabedoria e de conhecimento, e tente anunciar Cristo lá, para você perceber a altivez com a qual parece que estamos sendo confrontados. Ao contrário, tente chegar num povoado de pessoas simples e humildes, pessoas que talvez até nunca passaram por uma escola,
ou tiveram uma baixa escolaridade. E converse com aquela pessoa sobre o amor de Jesus, para você perceber a diferença da aceitação, da compreensão, dos olhos que parece que estão querendo te abraçar por você apresentar aquilo. Porque, na verdade, o Evangelho é isso, a simplicidade para aquele que é simples de coração. Porque nem o menos favorecido economicamente e nem o mais é o X da questão, mas aquele que tem o seu coração na simplicidade da pregação do Evangelho. Quarta-feira dessa semana, à noite aqui, eu estive ministrando para a igreja no culto de doutrina, baseado no livro de Atos, qual seria uma estrutura de um sermão evangelístico. Se alguém me der a oportunidade de eu falar para o público, numa praça, em alguma cidade, como que eu devo iniciar e do que eu devo falar? E aí eu peguei ali 5 ocasiões, só no livro de Atos, em que os apóstolos ali anunciaram. Todas essas ocasiões se resumiam na mesma estrutura. Primeiramente, ter feito um breve panorama teológico. Olha, Deus criou o homem para adorá-lo, para servi-lo, mas o homem deu as costas para Deus, desobedeceu. E aí você começa por quem você quiser, se por Adão, por Abraão, por Noé, por quem você quiser. Mas passa pelo segundo ponto, que é o principal de todos, anunciar a obra de Cristo. Evangelizar sem falar de Cristo não é evangelismo. Encerra-se em terceiro e último lugar, como estrutura do sermão, convocando as pessoas ao arrependimento. E nessas 5 passagens de Atos que eu estive aqui com os irmãos mencionando, nós vimos lá, de fato, Pedro, ao iniciar o discurso, começou a falar aqui, olha, desde os tempos antigos, os vossos pais negaram ao Senhor, tal. Depois avançou e falou da obra de Cristo, e no final disse, arrependei-vos para terdes os vossos pecados cancelados. O Evangelho é simples e precisamos resgatar a beleza da pureza, da simplicidade. Em segundo lugar, meus irmãos, olhando agora para o versículo 3 do capítulo 2 de Coríntios, o apóstolo, ele aqui nos ensina sobre a sua dependência de Deus, ao mencionar as suas próprias limitações pessoais. Diz assim, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Destacar aqui esses 3 adjetivos, fraqueza, temor e tremor. A palavra fraqueza, no grego original, a palavra usada aqui foi a palavra adinamia, que tem relação com ou falta de força física, mas também possa ser usada para falta de recursos. Então, ele está mencionando aqui, olha, foi com fraqueza, com temor e grande tremor que eu estive convosco. Ou seja, nessa fraqueza, nessa falta de recursos, aqui é como se ele estivesse dizendo, eu não tenho nada para oferecer a vocês, senão uma coisa, Jesus Cristo. É tudo que eu tenho para oferecer para vocês. Ou seja, para cumprir o ID, nós não precisamos das estruturas que a nossa mente às vezes pensa, só vamos conseguir evangelizar se nós formos fazer algum mega evento, se nós tivermos alguma mega estrutura, se nós tivermos um mega apoio de todas as entidades. E aí, o apóstolo me dizendo aqui que só precisa de coragem e de disposição. De onde ele tirou isso? Por favor, folheie aqui um pouquinho para Atos, capítulo 18, que foi justamente aquilo que ele recebeu de Deus, uma palavra de força e de encorajamento. Atos, de número 18, verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ali, a ocasião era em Corinto, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse,
não temas. Se Deus disse para Paulo não temas, é porque ele estava com medo. Pelo contrário, o que Deus disse para Paulo? Fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu, como eu venho falando, 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo, não tenha medo, tenha coragem, tenha força, não te cales, fale. Irmãos, se vocês creem na Bíblia como eu creio, se vocês creem na palavra de Deus como eu creio, que é Deus dizendo aqui, Deus diz para nós: não te cales, não permita calar-se a sua boca, fale. Temos vivido tempos em que nós estamos sendo cada vez mais amordaçados para não falar do Evangelho, para não condenar práticas erradas, para não condenar movimentos escusos, movimentos torpes, que vem se enveredando pela sociedade através de várias áreas. A principal que todo mundo conhece é através da política. E nós, como cristãos, estamos fazendo o quê? Ficar de braços cruzados? E para horror do Evangelho, ainda há quem apoia essas desgraças desses movimentos, se dizendo cristão, que para mim não é cristão. Para mim não é cristão. Quem apoia qualquer uma dessas bandeiras levantadas desses últimos tempos. E eu vou calar, que é para não provocar confusão, que é para eu não ser processado, que é para não vir o STF bater na minha porta e querer me prender, que é para não vir um movimento tal e querer pichar as paredes do muro da minha casa, ou sequestrar minha família, ou depredar meu carro. Eu, Pedro Correia Aragão, não me calo, não me calo, seja quem for, contra quem for, onde for, me exponho, converso constantemente com a minha esposa. Há de chegar o tempo que, se falar publicamente contra um movimento LGBT, contra casamento gay, o que quer que seja, vai dar prisão. Você espere um dia você ver seu marido preso, vai ser uma dor para mim, para você, para Tiago e para Pedro, mas muito mais em honra e em memória daqueles que passaram por coisas piores do que essas, para trazer o Evangelho até nós, para eu ficar com medinho de pessoas de terno e gravata. Não tenho. A nossa igreja está muito covarde, muito covarde, muito covarde. Quando não é covarde, é promíscua, envolvida com esse lixo. E o apóstolo Paulo estava onde? No berço da prostituição da época, Corinto. Provavelmente escandalizado, horrorizado com tudo que ele estava vendo, presenciando, e o povo lá, que bênção, que bom, que glória a Deus ainda. Deus aparece a Paulo no sonho, verso 9, e diz: não tenha medo, pelo contrário, fale e não te cales. O que é que Deus promete para aquele que abre a boca e fala? O verso 10, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Irmãos, quem é que está com você? Com quem que você está? Voltando para o texto de Corinto, o apóstolo Paulo, ele não só menciona a sua fraqueza, mas menciona também o seu temor. O temor aqui nesse versículo de número 3, ele tem o sentido de ter medo reverencialmente, aquele medo de respeito, de reverência, porque ele também temia da parte do Senhor aquele chamado que o Senhor deu. Afinal de contas, quando o Senhor nos chama, para nós é uma responsabilidade muito grande, e há um temor em fazermos a obra do Senhor. Aqui, apesar da fraqueza e apesar do temor, nós vemos o caráter da sua obediência ao Senhor em ter ido. E por fim, ele diz, além de temor, ele usa outra expressão no verso 3, grande tremor. A palavra tremor aqui é do termo grego tromos, que dá a ideia de pânico, oriundo de
de perseguição, aquele tremor de que você está sendo perseguido até a morte, o terror de que você está com a sua vida ameaçada. E aí, ao mencionar isso para os irmãos de Corinto, ele está de alguma forma passando o seguinte recado: eu fui ter com vocês sem recursos, enfraquecido, temente a Deus, até com medo de morrer. Sabe para quê? Para falar para vocês o testemunho de Deus e pregar a Cristo crucificado. Como que ele estivesse dizendo: e vocês perdendo tempo com picuinhas. Não sei se aqui em Campo Mourto conhece essa expressão, picuinhas, né? Geralmente lá de Salvador te usa que é com coisas pequenas, coisas que não vale a pena estar discutindo. Em último lugar, já encerrando aqui, os versículos 4 e 5, o apóstolo ele reafirma toda a sua fundamentação teológica descrita não somente nesses versos, mas também por toda a epístola. Há um pano de fundo dessas reafirmações aqui no versículo 4 e 5, que o fundamento e o alicerce da fé daqueles irmãos, como era da sua própria fé, não era apoiado em sabedoria humana, mas unicamente no poder de Deus. Isso é muito lindo quando nós pensamos que tudo nós devemos depender apenas do poder de Deus. Olha o que diz o verso 4. A minha palavra e a minha pregação, novamente ele reafirmando a tese, não consistiram em linguagem persuasiva. Por favor, aceite a Cristo. Por favor, concorde comigo. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas unicamente onde, irmãos? No poder de Deus. Que mania que nós temos de esquecer do poder de Deus. Que mania que nós temos de querer fazer a dicotomia sobre da porta da igreja para fora versus da porta da igreja para dentro. Que mania que nós temos de procurar a Deus como quem procura um mantimento no supermercado, só quando há necessidade. Que mania que nós temos de procurarmos desculpas para estarmos magoados uns com os outros, ou por causa de uma mágoa um com o outro, ficar magoado com Deus, com a igreja, com o povo do Senhor, com a instituição religiosa, com a denominação presbiteriana. Uma mania demoníaca de afastar algumas pessoas da fé cristã por causa da argumentação de um problema ainda processual da cura ou de restauração da vida de uma outra pessoa. E assim vamos vivendo a nossa vida no raso, sem nós nos mergulharmos aqui, no poder de Deus. A minha palavra, eu amo ler esse versículo várias vezes. A minha palavra e a minha pregação não consistiram na filosofia que vocês estão acostumados, que a filosofia, ali foi o berço da filosofia. Não consistiam na cultura helenística, que gerou posteriormente o estoicismo, o ceticismo e o epicurismo. Não consistiam na cultura eclesiástica, que estava esvaziando a pregação da pessoa de Cristo. Não se constitui em nenhuma sabedoria humana, mas ele diz claramente que unicamente se constitui no espírito do poder, que é a pregação da palavra de Deus. Olhando aqui, irmãos, para o capítulo 3, peço que você possa virar só uma folha, no versos 18 ao 23, o apóstolo ele ainda endossa essa tese, ainda mantendo a mesma harmonia temática, para esvaziar da cabeça daqueles irmãos todo e qualquer pensamento de racha, de ordens internas e de idolatria a figuras humanas. No verso 18 ele diz, capítulo 3, verso 18:
Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Assim deve ser a vida do cristão, meus irmãos. Quando deixamos de depender totalmente de Deus, a nossa fé deixa de existir, porque nós passamos a acreditar na nossa própria força, no nosso próprio eu, nas nossas próprias argumentações, nos nossos próprios achismos, na nossa própria vontade, querendo enxergar a coisa muito humanizada, e deixamos de enxergar as coisas segundo a ótica das Escrituras.